Ok. Boa noite, queridos. Ainda é boa tarde, praticamente, né? Sejam bem-vindos todos. Vamos iniciar, então, o nosso culto. Vamos ter um tempo para colocar o nosso coração perante Deus nesta noite. Eu quero dividir, inicialmente, um texto que está no livro de Atos, no capítulo 13. Aliás, no capítulo 3 do livro de Atos. E esse texto já algumas vezes me tem chamado a atenção, como nessa tarde novamente. E Atos 13 é um texto que fala que Pedro e João foram ao templo para orar, às 3 horas da tarde, um determinado dia. E encontraram um homem no caminho que estende a mão e pede ajuda a eles, pede uma esmola. Então diz assim, Atos 3, versículo 1 em diante. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados, espantados com o que lhe tinha acontecido. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas, o que fez com esse homem. Transformar a nossa realidade para que sejamos livres e transformados, possamos adorá-lo e possamos ser um testemunho vivo, mas não só um testemunho vivo de Deus transformando, de Jesus transformando as nossas vidas, mas um testemunho atualizado. Às vezes nós somos um testemunho vivo. Podemos olhar para trás e lembrar de tantas coisas que Deus já fez nas nossas vidas. E isso nos alegra, isso nos dá certeza de que Deus é real, Ele é poderoso. E Ele pode fazer obras que homens não podem fazer, instituições não podem fazer. Mas nós precisamos e devemos crer que Deus quer que sejamos um testemunho vivo, mas atualizado. Ou seja, experimentar coisas que Deus quer fazer hoje, que Deus quer fazer nesse tempo da nossa vida. E por mais que Ele já tenha feito, nunca Ele fez tudo que ainda não fará coisas maiores ainda. E esse homem coxo estava tão perto de entrar no templo, mas algo impedia ele de entrar. E assim muitas vezes nós estamos passando por situações que, se nós não nos rendermos a Deus, elas nos impedem de entrar em um nível de intimidade, de entrega, em um nível de relacionamento com Jesus maior do que temos experimentado até aqui. Tudo que esse homem tinha experimentado até ali de Deus era a generosidade das pessoas, de serem tocadas, de serem sensíveis, de serem generosas, estender a mão com alguma coisa na mão para que isso ajudasse esse homem a continuar sobrevivendo. Mas nós não fomos criados por Deus para sobreviver, mas para viver cada vez em um nível de liberdade maior, em um nível de fé maior, em um nível de amor maior, em um nível de graça maior. E este homem
Muitas vezes pode ser a figura que muitos de nós já passamos ou ainda estejamos passando. Ele estava tão perto do templo, mas algo o impedia de entrar como outros cidadãos e adorar a Deus. E o que impedia ele eram as suas limitações. Esse homem ele era coxo, então não podia trabalhar, não podia sustentar-se a si mesmo e nem a sua família. Ele precisava depender da misericórdia, da compaixão de outras pessoas. Isso o ocupava com algo mais urgente. Todos nós temos urgências na vida. Temos coisas que precisamos de uma resposta para hoje. Uma resposta para esse momento da nossa vida. E isso pesa sobre nós, isso nos desgasta. Então, quando esse homem viu Pedro e João entrando para a oração no templo, pela porta formosa, ele estendeu a mão esperando receber algo, porque ele tinha urgência de receber ajuda. Todos nós temos urgência, mas Deus quer nesta noite que eu e você possamos entrar na presença dEle, derramar o nosso coração, conhecer Deus numa escala maior, porque por mais que eu e você conheçamos Deus, ainda não o conhecemos na sua perfeição total. Ainda não o conhecemos na sua glória maior, na sua formosura maior. O nosso Deus quer se revelar cada dia mais para mim e para você. E Ele quer nos surpreender com o seu amor. Ele surpreendeu esse homem. Ele surpreendeu de tal maneira que Pedro e João disseram algo que poderia ser uma decepção para ele. Eu não sei como foi o seu dia, como foi sua semana. Talvez você tenha se decepcionado com muitas coisas, mas não deixe isso impedir de você abrir o teu coração, de você derramar o teu coração, de você estar pronto para Deus te surpreender, para Deus mostrar o poder dEle, o amor dEle na sua vida, como queria mostrar para esse homem coxo. Mas ele podia olhar somente para a sua limitação e para a generosidade das pessoas. E Pedro e João poderiam falhar naquele dia na vida deles, porque eles disseram o seguinte: olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas tudo que esse homem queria de medida urgente era prata e ouro, era alguma ajuda econômica, financeira, material. E eles disseram: olha para nós, porque o que nós temos, nós te damos. Nós temos fé que Deus é poderoso. Nós temos fé que Deus está aqui nesse lugar. A Bíblia diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu creio que Deus está aqui. Você crê também? Eu creio que Deus está aí no seu lar, para os irmãos que estão nos acompanhando pelo vídeo. Então vamos nessa fé, nesta noite, preparar o ambiente do nosso coração. Talvez Deus possa fazer um milagre na sua vida, e eu creio nisso. Ele é poderoso para fazer isso. Talvez Ele possa aliviar os teus fardos, aliviar tuas cargas. Talvez Ele possa te dar uma mente renovada, um coração quebrantado. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas eu sei que o que Ele quer fazer, só Ele pode fazer. Então não importa se pessoas, nesta semana, você ficou esperando que alguém te pagasse e não te pagou. Esperando que um cliente, talvez, te desse uma resposta e a resposta foi diferente. Mas, nesta noite eu convido você. Não vamos ficar limitados nas nossas limitações. Esse coxo estava limitado, ele nunca entrou no templo. Vamos entrar mais na intimidade com Deus. Fecha os teus olhos, abra o teu coração e vamos orar nesse momento. Ore a sua oração, fale com Deus do seu jeito. Querido Pai, nós oramos querendo nesta noite entrar num nível de intimidade que o Senhor tem nos convidado e que o sangue de Jesus nos autoriza a entrar, e pela fé nós acessarmos o seu amor, acessarmos as suas misericórdias, acessarmos o seu poder. Nós queremos nesta noite romper com as nossas limitações, aquilo que tem nos levado a pensarmos que não somos dignos de estar em sua presença, nem de merecer o seu amor, e nem de merecer que o teu poder venha sobre nós esta noite e nos transforme, e cure-nos, Senhor, e liberte-nos, Senhor, seja do que for que nos atormenta, seja do que for que nos limita. Mas como esse coxo, que ele tinha uma preocupação tão grande por necessidades mais urgentes, mas o Senhor queria surpreendê-lo naquele dia, curando ele, para que ele entrasse no templo e fosse um testemunho vivo do seu poder. E fosse alguém que
naquele momento, pudesse ser uma expressão da tua glória para toda a nação de Israel. Porque todos ficaram olhando para ele e se perguntando: esse não é aquele homem? Esse não é aquele que vive pedindo esmola? Senhor, tu quer transformar a nossa vida. E nós estamos aqui esta noite crendo no seu poder. E crendo que por mais que o Senhor já tenha feito, mas o Senhor quer fazer maiores coisas ainda. Crendo que por mais difícil que esteja a nossa vida, Senhor, mas diante de Ti o que é isso para um Deus tão poderoso como é o Senhor? E nós invocamos o Seu poder, para que o Senhor haja aqui neste lugar, haja em cada lar, em cada família, Senhor. O Senhor possa tocar cada vida nesta noite. Vem e manifesta o Seu poder através do louvor, através da ministração da palavra, através, Senhor, da oração que está saindo dos lábios de cada filho, de cada filha, de cada homem ou mulher, de cada jovem, que nesta noite, Senhor, estamos reunidos aqui, falando contigo e dizendo: Pai, vem e se revela a nós, revela o teu amor paterno, seja um Deus real e poderoso na vida de cada um de nós. Vem e cubra-nos com o teu amor, vem e cubra-nos com a tua misericórdia. Agora nós queremos te dar o louvor que só tu és digno de receber. Nós queremos agradecer não só com nossos lábios e com os nossos cânticos, mas queremos agradecer com o nosso coração e com as nossas atitudes, Senhor. Assim como a fé daquele homem foi despertada, desperta a nossa fé nesse dia, Senhor. Não importa o que nós temos passado, mas importa que tu está aqui. Importa que nesta noite nós estamos diante de um Deus que está vivo, que é poderoso para mudar a nossa realidade. E é isso que nós queremos. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão moer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado sou, vem me olhar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado sou, vem me olhar, não me envergonharei,
acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará, não. Aleluias. Que a chama do Espírito Santo, que o fogo do Senhor não se apague das nossas vidas. Que o Senhor acendeu um dia, que o Senhor reacendeu um dia com o seu sopro, tirando toda a cinza do nosso altar, para que a nossa vida possa brilhar como uma brasa viva. Possamos continuar. Possamos pedir ao Senhor força para que possamos andar segundo a sua vontade e o seu querer, para que brilhe a sua luz e a sua chama sobre as nossas vidas. Aleluia. Por isso pedimos ao Senhor que venha sobre nós e que nós, quando estamos juntos na sua presença, possamos entronizá-lo em nossas vidas, porque nós reconhecemos que somente Ele reina sobre as nossas vidas. Aleluias. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluias. Essa noite, Senhor, venha sobre as nossas vidas, Pai. Estamos aqui para adorar o teu nome, Senhor. Reconhecemos que somente tu reinas sobre as nossas vidas.
Somente Tu és o Senhor. Somente Tu és Deus. Aleluias. Reconhecemos, Pai. E queremos que essa noite, Senhor, Tu venha sobre as nossas vidas, Pai. Porque somos necessitados da Tua presença, Senhor. Do que nós já provamos da Tua presença, Pai, nós queremos e precisamos muito mais, Senhor. E nós sabemos que Tu tens muito mais, Senhor, para nos dar. Mas nós queremos, Senhor, nos chegarmos a Ti da maneira como Tu queres, Senhor. Como filhos, mas também como servos, que nos humilhamos diante da Tua presença, Pai, nos derramamos diante de Ti. E nós queremos, Senhor, nessa noite derramarmos nosso coração diante da Tua presença, para que Tu venha sobre as nossas vidas, Senhor, para que Tu venha sobre nós, Pai. Aleluias, aleluias. Nós queremos, Pai, queremos Tua presença. E reconhecemos, Pai, que se nós estamos Contigo, se a Tua presença está sobre nós, Senhor, nada pode impedir o Teu operar em nossas vidas e nada pode impedir o nosso caminho, Senhor. Porque mesmo em meio a tribulações, adversidades, se a Tua presença, Senhor, está conosco, não temos o que temer, Pai. Aleluias, porque confiamos em Ti, Senhor. E mesmo as portas do inferno serão sobre as nossas vidas, Pai. Prevalecerão contra nós. Aleluias. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O Cristo bendito, o Filho do Deus vivo, vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a qual recebeu dele as chaves do reino dos céus, para avançar na força do Espírito. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O Cristo bendito, o Filho do Deus vivo, vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a qual recebeu dele as chaves do reino dos céus, para avançar na força do Espírito. Para isso, o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu estás buscando, Senhor, sobre a terra um povo que te adora, Senhor, não apenas de lábios, mas com o coração sincero diante de Ti, Pai. É por isso que nós te adoramos, Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor, e reconhecemos que Tu reinas, Senhor, sobre as nossas vidas. Aleluias. Continue de olhos fechados, querido. Volta teu coração para Deus. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Que a presença do Espírito Santo é real neste lugar. Nós já podemos sentir a presença dEle, querido. Basta darmos liberdade. Você que está em casa, se coloca na presença do Deus vivo. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Adore a Ele com coração puro. Dê uma adoração a Ele genuína, uma adoração verdadeira ao único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, Jesus. Ao único que é digno de receber É o Deus vivo, querido, Deus a verdadeiro. honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, Senhor Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos o nosso ser a Ti, Senhor. Coroamos Porque Tu és digno, a Pai, Ti, ó Rei da nossa adoração. Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos, Senhor, todo o nosso ser a Ti, Pai.
consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Entregamos o nosso coração, a nossa mente, entregamos todo o nosso corpo, Senhor, para que Tu nos dê direção. Oh Deus, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, as Tuas bondades, Pai. Oh Deus, pelo fôlego de vida que temos, Pai, pela vida que temos. Às vezes passamos tribulações, lutas, mas sabemos, Pai, que Tu estás sempre pronto para nos dar a vitória. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti plenamente, Pai. No nosso levantar, ao nosso deitar, nós queremos, Pai, ser totalmente dependentes de Ti, Pai. Queremos reconhecer a Tua grandeza, Pai. E precisamos nos humilhar, Pai. Precisamos nos humilhar, nos arrepender, pedir perdão, Senhor, por muitas vezes Te entristecer, Pai. Porque nós não servimos a um Deus qualquer, nós servimos um Deus que zela pelos Seus filhos. E nós somos Teus filhos, Pai. Sabemos que Tu tens o melhor para nós, que Tu nos cuida em cada detalhe, nos dá livramento que muitas vezes nem sabemos, Pai. E muitas vezes somos ingratos a Ti, Pai. Então nessa início de noite, final de tarde, Pai, eu quero Te pedir perdão, Senhor, pelos meus erros, Pai, pelas falhas, Pai. Muitas vezes Tu deposita uma confiança em nós, Pai, e nós, por negligenciarmos, muitas vezes falhamos, Pai. Tu deposita alguma tarefa em nossas mãos, Pai, e nós nos fizemos de desentendidos e não cumprimos. Nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa ignorância, pelas nossas falhas, Pai. E nesse momento, Senhor, nós queremos nos achegar a Ti, Pai, com as nossas mãos limpas e o coração puro, Pai. Um coração sem mancha, sem mácula. Ó Senhor, com os pés descalços na Tua presença, com sinal de humildade, Deus. Oh Deus, se precisarmos rasgarmos as nossas vestes, querido, para entrarmos na presença de Deus, nós temos que fazer. Porque não há barreiras mais entre nós e o Senhor. Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, o véu se rompeu e nos deu acesso livre ao Pai. E muitas vezes a gente acaba não entendendo isso, acaba colocando dificuldades. Oh Deus, nós Te adoramos e entregamos, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, entregamos a Ti, Pai. Receba como o aroma do incenso, Senhor, que suba ao Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e glorificar ao Deus vivo. Aleluia! Oh não, para Jesus é mais forte, querido. Para Jesus é mais forte. Assim você aplaude o time de futebol que você torce. Você aplaude a vitória do time do teu filho. Para Jesus é mais forte. Oh Jesus, nós Te adoramos e nós Te exaltamos. Aleluia. Aleluia. Amém. Boa noite, queridos. Shalom, amados. Boa noite que nos acompanhem pela internet. Início de noite, final de tarde, podemos dizer que a gente tem costume dizer que nós estamos, agora é de tardezinha, então nós estamos uma boa tardezinha para vocês. Então, queridos, estamos num grupo pequeno hoje pelo fato de estarmos na véspera de um feriado aí, o pessoal aproveitando. Mas a pastora já informou, e o pastor que estão monitorando, os que estão assistindo pela internet, depois vai ter na semana um questionário para ser preenchido, né, pastor Valnei? Amém? Amados, queria convidar vocês
a tomarem seus dízimos, as suas ofertas, em forma de agradecimento muitas vezes por tudo que Deus vem fazendo por nós. A Bíblia diz que cada um contribua conforme está no seu coração. Então que você traga, querido, aquilo que Deus colocou no teu coração, mas traga com alegria. Amém? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por cada oferta lançada ao teu altar, cada dízimo, se porventura tiver algum voto, Senhor, que tu venha agindo, Senhor, que tu abençoe o teu povo de forma sobrenatural. Estamos encaminhando para um final de ano, sabemos, Pai, das necessidades financeiras, Pai, que com compromissos de contas, às vezes algum presente que gostamos de dar para algum familiar, que tu abençoe o teu povo, Senhor, que possamos ter um final de ano abençoado por ti, pela tua graça e o teu poder. Amém? Amém, amados? Pode tomar seus assentos. As crianças... Tem escolinha hoje? Tem? Então as crianças... Pode ir, o Leandro fica. Não vai, tá? Amém, amados? Alguns recados aqui antes de nós iniciarmos. Teremos o nosso passadia, que vai ser no dia 5, no primeiro domingo de dezembro. O Alessandro e a Jéssica já estão anotando os nomes ali para a gente poder fazer já se preparar pela quantidade de pessoas que vão ter, com o almoço, com os afazeres, tudo. Então, aqueles que tiverem interesse, não deram o nome hoje ainda, já poderem passar, ou quem está assistindo, que não está no culto aí, quiser já mandar uma mensagem no grupo, ou para eles mesmos, para estarem, enquanto antes a gente souber a quantidade mais próxima. Claro que chegar no dia, querido, vamos junto lá, vamos fazer ser um dia especial, porque quando nós nos convertemos, a gente toma uma postura de andar com Cristo, andar com Jesus, e nós precisamos ter essa comunhão com a igreja, andar em comunhão com pessoas que têm os mesmos costumes da gente, a mesma fé, falam a mesma linguagem. Não que você tem que parar de jogar seu futebol, não pode mais ir com um grupo de amigos para determinados lugares. Alguns a gente precisa selecionar e abrir mão, né? Mas outros, tu continua, né? O próprio Alessandro, né, anda de bicicleta, tem o grupo dele que anda de bicicleta, né? O Kleber gosta de andar com a moto. Então, mas quando a gente se converte, a gente começa a andar com o pessoal da igreja. Então nós temos que ter algumas coisas para nós andarmos juntos. E esse passadia, querido, acredito que vai ser um dia muito abençoado, porque nós vamos ter o nosso momento de culto, vamos estar adorando a Deus pela manhã. O pessoal, nós vamos estar esperando lá com café abençoado, o pessoal aí. Aí de tarde é para ter um almoço mais abençoado ainda. E à tarde vai ter o sítio lá para desfrutar. Vai ter o batismo também, né, pastor? Então vai ser um dia bem abençoado mesmo. As crianças têm um valor ali, é R$35 por pessoa, né, a entrada. E as crianças até 5 anos são isentas, não pagam. Dia 17, é quarta agora, né? Reunião dos obreiros, tá? Líderes. Então, queridos, na nossa última reunião foi uma bênção. Até eu comentei em casa, quando nós chegamos em casa, eu e minha esposa, eu disse, foi um culto especial. Então, se você não veio, você que está em casa, não perca, é uma bênção. É para nós estarmos nos fortalecendo. O pastor traz normalmente, não sei se vai seguir na mesma linha, mas uma palavra junto com a prática. E foi, para mim particularmente, e a minha esposa, foi muito abençoado. Então, convido a todos. E dia 19,
culto de confraternização. Domingo, né? Dia 19, antes do 24. Vai ter um culto de confraternização. Já foi estipulado como é que vai ser feito ou ainda estão vendo? Qualquer coisa, me dão uns R$150 e eu assumo a parte daquele que não quiser trazer nada, assim. Acho que chega, né? Dá para fazer um bolinho. Não? Minha esposa está dizendo, não, tem que ser mais. Amém, amados? Eu queria que você curvasse sua cabeça. O pastor Valnei pediu para nós estarmos orando pela Sheila, a esposa do Cássio. Ela teve um tombo e vai ter que fazer uma cirurgia quarta-feira. Então eu queria que você curvasse sua cabeça, sentado mesmo, junto comigo. Se você tiver algum problema de enfermidade, algum conhecido, eleva ao Senhor agora. Coloca na presença de Deus e vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, pedindo a tua intervenção sobre a mãe da Sheila. Eu não sei o nome dela, mas tu conhece ela melhor do que os familiares. Então que tu venha agindo sobre a vida dela agora, Deus. Que tu venha tocando na onde ela teve a fratura, Deus. Que quando os médicos estiverem indo fazer a cirurgia, Pai, os teus anjos estejam acampados juntos, Senhor, fazendo essa cirurgia. Nós profetizamos e declaramos uma cirurgia de excelência, em nome de Jesus. Também declaramos, Pai, todo espírito de enfermidade que se levanta contra a tua igreja, espírito de desânimo, de depressão, de cansaço espiritual, ou até mesmo feridas na alma, Pai, e o cansaço físico, Pai. Oh Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Profetizamos sobre a igreja, Pai, um encaminhamento para um final de ano, sem esses males que assolam o mundo hoje. Profetizamos sobre a tua igreja um final de ano abençoado, uma reta de final de ano próspera, Deus, em todas as áreas, Pai. E todo espírito maligno, toda seta que o inimigo tenta tocar contra a igreja, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram Areopago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer e ouvir algumas novidades. Verso 22, estando Paulo no meio do Areopago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não é conhecendo, é o que eu vos anuncio. Não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servidor por mãos de homens, como que necessitando que algumas coisas, pois ele mesmo é quem dá a toda a vida, a respiração e a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dante ordenados, e os limites de sua habitação. Verso 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos.
como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E o 32, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, outros a quais foi Dionísio Areopagita, uma mulher por nome de Damares, e outros com eles. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças mais uma vez, por esse momento de te adorar, de te exaltar, de escutar a tua voz. Pedimos, Senhor, que tu venha falando conosco de forma clara, Pai, que nossos corações estejam abertos ao teu Espírito, que a nossa mente esteja aberta aos nossos ouvidos espirituais. Repreendemos todo espírito de distração, todo espírito maligno que tenta tirar a nossa atenção nessa noite. Nós entregamos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém? Para confirmar ainda a palavra, queridos, que Deus me entregou, o pastor Valnei me presenteou agora com um livro ali, que fala do estatismo, a idolatria do mundo moderno. Então, só para confirmar o que é um dos grandes problemas hoje, a idolatria. Aqui Paulo está relatando de uma idolatria de ídolos, só que eu sempre digo, e é o que a idolatria realmente é, quando tu te prostra a algum problema, quando tu te prostra a um ídolo, quando tu te rende a uma situação, isso se torna uma idolatria, não necessariamente só um ídolo. Tudo aquilo que tu volta a tua atenção, os teus problemas, a tua dificuldade, tu deposita algo focado naquilo, aquilo às vezes se torna uma idolatria na tua vida, porque tu acaba tirando o que Deus pode fazer na tua vida. Amém? Então, queridos, essa história que Paulo relata chegando em Atenas, eu acredito que é uma das histórias mais surpreendentes, mais marcantes, que nós podemos relatar em todas as viagens do apóstolo Paulo. Sem contar que era um dos maiores apóstolos, um dos maiores pregadores da história bíblica. E Paulo relata essa história que acabamos de ler, muito bem, a situação da idolatria. Porque ao chegar em Atenas, ele se depara com uma situação que ele vai se deslocando pela cidade, caminhando de um lugar para o outro, e a Bíblia diz que existia mais ídolos, mais santos, mais entidades pagãs do que até homens dentro dessa cidade, dentro de Atenas. E Paulo começa a ficar agoniado com o espírito dele, e ele começa a se inquietar com isso, e começa a falar de Jesus, começa a falar do Deus vivo. E o povo, por ser tão pagão, tão idólatra, eles já nem sabem quem é esse Deus que Paulo está pregando, mas com o temor que eles tinham dos deuses deles, porque eles consideravam os deuses entidades que, se eles não cumprissem a risco que eles faziam, eram deuses que castigavam. Então, com o temor deles terem esquecido algum Deus, eles já levantam um altar para esse Deus que eles nem conheciam. E a Bíblia relata que eles botaram um cartaz dizendo: ao Deus desconhecido.
Então eles já estavam adorando a um Deus que eles nem sabiam quem era, a um Deus que eles não sabiam de onde vinha e como era. E aquilo começa a inquietar eles, que eles pegam e levam Paulo até Areópago, até a sinagoga, para ele estar ensinando e dizendo e falando desse Deus, para ele trazer à tona o que era esse Deus novo que ele estava trazendo. E acredito que, pelo que a gente conhece da história do apóstolo Paulo, acredito que ele deve ter ficado estourado foguete numa hora dessa, porque era tudo que ele queria, poder usar uma sinagoga para estar falando, porque se reuniam ali os filósofos de tudo que é lugar. Atenas era conhecido como uma terra de filosofia, uma terra de sabedoria, mas sabedoria humana, uma sabedoria vazia, uma sabedoria que não tinha nada de Deus, nada de espiritual, nada de verdadeiro. Tanto é que relata que se juntavam ali os epicureus, que eram aqueles que defendiam que, os filósofos que defendiam que a gente vivia um momento de hoje, que era, não existia céu e inferno. Eles defendiam o hoje. Viva o teu melhor hoje, faça o teu melhor hoje, porque amanhã tu morre, termina. Isso era o que os epicureus pregavam e ensinavam. Eu não digo que você precisa ter uma vida, viver uma vida excelente, uma vida boa, viver o teu melhor. Precisamos, até porque a Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Só que a gente ainda vive no meio de pessoas que vivem como se fosse o último dia e não pensam no que pode acontecer depois. Vive a tal da vida louca, sem se preocupar com o dia de amanhã, com a eternidade. O pastor Paulo foi muito feliz numa colocação, quando ele disse um versículo muito conhecido, não lembro se foi no culto ou na reunião dos obreiros: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu digo que você foi muito feliz, pastor, nessa colocação. Por quê? Porque normalmente a gente sempre escuta dizer que isso aí é que a gente precisa pregar para o irmãozinho da rua, aquele que nunca ouviu falar de Jesus, ou aquele que está desviado. Só que quando a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Deus está dizendo para nós, querido, para nós igreja. Isso que o senhor passou, né, pastor? Porque nós da igreja, queridos, estamos cansados. Nós estamos às vezes numa caminhada cristã de léguas e léguas, anos e anos, carregando um fardo que não é nosso. A Bíblia diz que Deus tem um fardo leve, suave, agradável para nós. E é esse fardo que nós temos que ter a consciência em carregar, e não um fardo pesado que o diabo muitas vezes lança sobre a nossa vida. Eu não sei da tua vida, querido, mas se tu está passando alguma luta, alguma dificuldade, com algum fardo pesado, essa é a noite, queridos, para te depositar aos pés da cruz. Se você está em casa, está ouvindo isso, teu fardo está pesado, deposita aos pés da cruz. Se você está vivendo uma vida hoje como se não houvesse o amanhã, viva essa vida com excelência, mas sabendo que amanhã Jesus tem um projeto, um plano contigo. E os outros eram os estóticos, que eles acreditavam que tu nasce com karma, que tu nasce com o teu destino traçado, que tu não pode mudar. Se tu nasceu para sofrer, tu vai sofrer. E isso o diabo vem até hoje, queridos, dizendo para a igreja. Quantos irmãozinhos que nós vemos, enxergamos numa luta constante, ou de saúde, financeira então nem se fala, ou com filhos, ou com situação A ou B, mas vive aquela luta constante. Ah, mas é meu karma, pastor.
é a minha sina, é o que Deus preparou para mim. Não, isso é mentira do diabo, querido. Deus tem o melhor para ti. E isso muitas vezes nós acreditamos nisso e não conseguimos acreditar num Deus que pode todas as coisas. E é essa mentalidade que nós precisamos trocar. O mundo fala muito em virar a chave. Quando tu precisa trocar de uma situação para outra, nós precisamos virar a chave na nossa vida. Ter a mentalidade de Cristo, sermos seguidores de Cristo, agirmos como Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E nós não podemos mais andar com uma mentalidade de que eu preciso sofrer, eu preciso passar isso para me aprender. Todos nós passamos alguns desertos, só que o deserto tem início, meio e fim. A hora que tu te posicionou em Deus e tu aprendeu o que era aquela luta, aquele deserto, o teu deserto vai acabar. Mas não pega para ti não, querido, que tu vai ter que passar o resto da vida assim, porque foi assim que Deus traçou. Não. E quantos de nós que conhecemos pessoas que carregam esse fardo? Eu nasci para sofrer, eu nasci para isso, para ser pisado, para ser humilhado. Não aceita isso. Te posicione em Cristo, te posicione em Jesus. Ele te fez uma nova criatura quando tu aceitou a Ele como único e suficiente Salvador. Ele te fez uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Toma posse disso. Amém? Olha, Paulo pregava para um povo que cria em vários deuses, e ele tentando trazer esse ensino, tentando trazer esse estudo, tentando trazer essa visão do único Deus. Você imagina a dificuldade que é nos dias de hoje nós pregarmos para alguém que tem uma religião, que tem uma seita ou acredita num Deus. Agora pregar para aqueles que criam em vários deuses, um povo politeísta, a dificuldade deles de renegar aquilo tudo, para depositar a confiança deles num Deus que eles nem sabiam quem era. E Paulo incisivo, Paulo pregando. E nós muitas vezes nos encolhemos para falar de Jesus num país liberal que nós temos hoje, num país que nos proporciona isso. Tantos países que a gente sabe que não tem essa liberdade que nós temos, e nós não pregamos Jesus, não falamos do amor de Jesus. Nós, pior ainda, não agimos como tal. A nossa atitude muitas vezes é até melhor nós não pregarmos, porque às vezes a gente age de um jeito. Nós falamos aqui quando estávamos na reunião de casais pregando para filhos. Não adianta tu dizer para o teu filho, faz assim, só que você faz assim, de tal forma. Você precisa agir de tal forma para poder falar de Jesus. E aí você vai começar a ver as pessoas aceitando o teu Jesus, aceitando o teu Deus. Amém? Então, queridos, eu relacionei alguns pontos aqui do que Paulo começa a falar para esse povo, desse Deus que Paulo começa a mostrar, que Deus começa, o Deus que ele começa a apresentar para o povo de Atenas. Então a primeira coisa que eu marquei no verso 24, que diz que o Deus que fez o mundo é tudo, e tudo que nele há. Deus apresenta o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. E isso é o nosso primeiro entendimento quando nós aceitamos Jesus, que nós estamos servindo o Deus que nos criou, um Deus que criou o céu e a terra. E hoje nós nos deparamos com essa ideologia de se pregar que nós viemos de lá, que se formou a tal átomo lá, que vem daqui. Tudo tentando tirar o foco da palavra de Deus. E muitas vezes o que mais dói é quando tu vê algum cristão concordando com algumas políticas assim, concordando com algumas teorias assim. E aí você vê um ímpio muitas vezes defendendo que Deus é o Criador. E nós, por vergonha ou por falta de conhecimento, não debatemos e não defendemos a nossa bandeira. Não que a Bíblia
Não que Jesus precise de defesa, mas não nos posicionamos, nos encolhemos, ficamos acuados, porque nós não temos conhecimento. A Bíblia que diz em 2 Crônicas que o meu povo perece por falta de conhecimento. Querido, nós estamos chegando num tempo que nós não podemos mais perder tempo. Nós já estamos quase no 45 do segundo tempo. O juiz já olhando, pronto para marcar o tempinho de acréscimo que vai ter. E nós comendo mosca por aí. Nós precisamos nos posicionar em Cristo. Nós precisamos começar a comer essa palavra. E à medida que tu começa a te relacionar com Deus, querido, tu começa a buscá-lo, tu começa a ler a palavra, começa a se envolver a fundo com isso, tu começa a sentir prazer nisso, tu começa a sentir confiança num Deus que tudo pode. Hoje nós saímos, pegamos o nosso carro e saímos. Eu trabalho com vendas, viajo por todo o estado. Quem me dá a garantia que eu vou voltar em segurança para casa? Só Deus. A gente vê cada loucura na rua, a gente vê cada barbárie na rua. Eu não consigo entrar no meu carro sem dizer: vamos lá, Espírito Santo, vamos junto, me acompanha. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que nos criou, querido, a imagem e semelhança dEle. É isso que eu tento passar para vocês cada vez que eu subo no altar. Nós reconhecemos a grandeza desse Deus. A minha esposa sempre diz que de algumas situações que a gente passa, e ela sempre diz: nunca vamos nos afastar de Deus, porque nós sentimos realmente uma transformação e o poder do Deus vivo. Porque a gente passou, queridos, situações onde a gente sentiu a presença de Deus lado a lado, a presença de Deus, a mão dele estendida sobre a nossa vida. E é tão ruim quando tu escuta algum irmãozinho, ainda vem e reconhece que não conhecem a esse Deus, estão tanto tempo na igreja. É ruim ouvir isso, mas ainda é melhor do que aqueles que não vêm e não reconhecem a fraqueza. Tanto tempo na igreja e não tem uma intimidade com Deus, não conhece ao Deus vivo. Eu escutei falar no Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, num Deus que abriu o mar vermelho, num Deus que fez a água da pedra jorrar, um Deus que curou meu vizinho. Mas eu nunca tive uma experiência com Deus. Queridos, abra a tua boca e confessa para Ele isso. Rasga o teu coração e diz para Ele: Senhor, eu preciso te conhecer mais. Eu preciso te conhecer cada vez mais. Deus espera isso de nós, querido. Deus espera isso de mim, espera isso de ti. Amém? Deus, o apóstolo Paulo também fala lá no verso 25, na segunda parte, no finalzinho, de um Deus de provisão. É um Deus que dá toda a vida, que dá a respiração e dá todas as coisas. Um Deus da provisão, querido. Um Deus que provê a tua vida, provê a tua saúde, provê o pão de cada dia. O que mais me incomoda é quando tu está na casa de algum cristão, de algum crente, e eu digo cristão para os nossos irmãos católicos também. Tu vai ceiar, tu vai jantar, tu vai almoçar, sentar na mesa, não tem uma forma de agradecimento a Deus pelo alimento, querido. Nós precisamos agradecer a cada dia pelas provisões que Deus coloca na nossa vida. O teu filho, querido, o ar que tu respira, tudo provisão de Deus. E nós entramos num piloto automático na nossa vida, que nós não agradecemos a Deus, não é nem por dias, às vezes nem por semanas. Seja grato a Deus, agradeça a Ele, não espera faltar, que nem eu já fiz, esperando a corda no pescoço, só alguém para chutar o banquinho, aí tu lembrar, e Deus passar um filme na tua frente da tua ingratidão. Não espera, querido, chegar a uma situação nesse ponto. Seja grato a Deus, te humilha e agradeça.
Agradece o pouco, que lá no muito, tu vai estar sorrindo cada vez mais e mais. Amém? O verso 18, a segunda parte também. Isso, o apóstolo Paulo entra pregando e falando de um Deus que salva. E isso hoje as igrejas estão deixando de lado, pregar salvação, pregar a cruz, porque isso não dá status, isso não dá reteté, isso não chama atenção, e a salvação vai ficando de lado. Eu faço um jogo, você pega 10 vídeos de pregação no YouTube e não olha as legendas. Eu te jogo que de repente desses 10, se tu não selecionar muito bem, nenhum vai falar de salvação. E o apóstolo Paulo entra falando de salvação, ele caminha falando de salvação. As pregações deles por cidades que ele passa falando de salvação, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza. E hoje os púlpitos são muito pouco usados para falar de salvação. E o pior de tudo, tem pregadores que não sabem nem como direcionar isso. Uma situação ocorreu com um amigo nosso, numa certa igreja, claro que eu não vou falar o nome, ainda mais sendo transmitido. Num seminário, a pessoa estava sendo ministrada separada, e era sobre salvação. O camarada pergunta: tu tem certeza da tua salvação? E o meu amigo foi dos mais puro e ingênuo: eu não tenho certeza, pastor. Eu não tenho certeza. Uma pessoa de bom caráter, uma pessoa boa, eu não tenho certeza, pastor. Até aí tudo bem, mas a atitude do líder levantou e disse: então eu não vou nem te ministrar, porque da salvação tu tem que ter certeza. É óbvio, querido, que nós temos que ter certeza da nossa salvação. Mas quando tu te depara com uma situação assim, o que tu vai fazer? Tu vai terminar de matar a criatura? Fala do amor de Jesus. E uma pessoa age assim, porque não tem o amor de Jesus dentro do coração. Porque se tu tem o amor de Jesus, tu vai saber. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque de repente você se depara com uma situação assim, com uma situação que alguém vai te perguntar alguma coisa, tu não vai saber o que dizer, e vai terminar de matar. E depois quem vai responder por aquela alma é você. Uma coisa que os pastores vêm falando bastante: preguei, lavei minhas mãos, que se usa muito. Não, querido, continua falando do amor de Jesus. E eu confesso, quando o pastor falou, a pastora falaram isso, eu disse: eu muitas vezes falei isso. É a mesma coisa que dar murro em ponta de faca, ficar martelando, a pessoa não quer. É lançando pérola aos porcos. Eu já tive essa mentalidade. Ainda tenho que lutar, porque tem alguns que dá vontade de dizer: ô cara, tu não quer, então desocupa a moita. Mas nós precisamos continuar falando do amor de Jesus, queridos, porque senão quem vai responder somos nós. Nós somos responsáveis por essas almas. O Márcio, o meu primo que congrega com nós aqui, quantos anos nós oramos por eles? Anos orando por eles. Ele e o irmão dele. Não sei quantos anos, mas a vida inteira, né? Orando, desde que nós nos convertamos. E olha como Deus faz as coisas. Tomara que ele não esteja olhando. Eu preciso falar só para vocês entenderem. E o Márcio tem uma situação financeira boa. E nós, quando nós orávamos por eles, eu sempre pensava: o dia que Deus me abençoar, o dia que Deus me deixar grandão, eu vou ganhar eles para Jesus. E o que Deus fez, pastora? Na nossa maior crise financeira, quando nós estávamos passando uma dificuldade enorme, Deus tocou o coração deles. Eu não precisava falar isso aí. Por que eu estou falando? Porque Deus age de maneiras diferentes. Deus age de maneiras às vezes que a gente nem imagina, não sabe. E outras vezes a gente vai orar, pedir para Deus uma direção, para Deus agir em tal situação, a gente começa a dar piteco para Deus. Deixa Deus agir, querido. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer. Ele sabe todas as coisas.
Então Deus despertou, aconteceu uma situação, se ele uma hora quiser testemunhar, e já testemunhou no grupo de casais aqui, Deus fez uma situação para eles se voltarem para Jesus. E foi na nossa pior época financeira, onde realmente que eu disse que a corda estava no pescoço, só esperando alguém para chutar o banquinho. E ali Deus fez o milagre, querido. Ali Deus despertou neles o amor de Jesus. E é uma família excepcional para Deus. É uma família que tem princípios. Só que nós pagamos um preço muito caro por isso, porque nós precisávamos. Quanto mais a gente falava de Jesus para eles, mais Deus nos cobrava, dá exemplo, dá exemplo. E nós tínhamos que agir como tal, porque nós sabíamos que nós estávamos nos tornando um espelho para o resto da família. A minha família era uma família muito unida, até meu avô falecer, depois cada um foi para um lado. Só que daí, como nós fomos os primeiros a nos converter, depois começou a vir uma leva de primos, tem uns quantos e outras igrejas por aí, que não foi nem nós que pregamos, mas às vezes viram de repente um testemunho, alguma coisa, mas foram lá e falaram de Jesus. Tem uma turma grande hoje, dos meus primos convertidos. Então, eles começaram a olhar para nós, porque eram tudo católico. E como é que eu vou falar de um Jesus que eu sirvo, de um Deus que eu resolvi tomar para meu Salvador, e eu continuar com as velhas práticas, com atitudes erradas? Então a nossa vida começou a ser olhada de forma diferente. Depois que a gente foi ungida pastor, então nem se fala. Só não pediram para botar câmera lá em casa, mas a gente sabe que os olhos mudaram. Então, queridos, nós servimos a um Deus que salva, mesmo em pleno século 21, Ele ainda continua salvando. E Ele quer salvar o teu vizinho, Ele quer salvar o teu colega de trabalho, colega de escola. Não perde essa batalha para o diabo não, querido. Não deixa o diabo ganhar essa batalha. E o que o diabo mais quer é ceifar vidas. Amém? No verso 24 ainda: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e Senhor da terra. Paulo chegou falando e mostrando o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Então aquele povo, que era um povo que era acostumado a adorar vários deuses, um povo politeísta, chegou um camarada apresentando um único Deus. E Paulo não se inibiu. Ele continuou falando da grandeza desse Deus, do poderio desse Deus. Um Deus que podia todas as coisas, um Deus que tinha criado o céu e a terra, um Deus que dava provisão para eles, um Deus que salvava, um Deus que curava, um único Deus. E é esse Deus que nós servimos. Nós não precisamos perder tempo com ninguém, pedindo isso, pedindo aquilo, mendigando uma esmola espiritual, porque nós servimos ao Deus grandioso, a um Deus eterno, como nós cantamos esse louvor que eu pedi para o Sérgio cantar, ao Deus eterno. E Ele é maravilhoso, querido. Esse louvor é um louvor simples, mas um louvor que eu acredito que quando nós começamos a rasgar o nosso coração, abrir os nossos lábios, eu acredito que Deus deve virar do trono e se inclinar e canta mais, filho, canta mais, porque é a Ele que nós devemos o nosso louvor, é ao único Deus que nós devemos a nossa adoração. Nós não devemos explicação para Deus nenhum nesse mundo, e é o único que pode mudar a tua história, querido. Muitas vezes a gente confia em homens, em cavalos, em carros, a gente confia em pessoas, e não confiamos no Deus vivo. Nós não podemos deixar esse pensamento, isso entrar no nosso coração, querido. Confiar em outros e não confiar em Deus. Muitas vezes, quantas vezes já vi pessoas dizendo: eu confio no meu braço. Nós precisamos confiar nesse Deus que tudo pode, querido. Mas confiar de verdade, não pedir uma oração e tu sai da oração já, será que vai dar? Não, confiar de verdade, plenamente.
quinto ponto fala de um Deus de arrependimento. E a Bíblia diz que sem arrependimento não tem salvação. Eu queria convidar vocês para abrir volta, não desmarca Atos, mas volta lá em Provérbios 28, no verso 13. Provérbios 18, verso 13. Sem arrependimento, querido, não há salvação. E nós precisamos ter essa consciência. E arrependimento não é remorso, que muita gente confunde às vezes. Arrependimento, tu te arrepende, tu pede perdão para Deus, e depois tu não volta a cometer. E tem cidadão que me perdoa, Senhor, quando tu levantou dali já está fazendo de novo, e me perdoa, Senhor, e a vida inteira vai e não me perdoa, Senhor, até que o diabo chega e diz, ele não vai mudar, posso pegar, dar um toquezinho no cidadão ali? Então, querido, arrependimento, nós precisamos nos arrepender. Provérbios 28, capítulo 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Muitas vezes tu vê numa certa situação o camarada passando luta, mas porque não confessa o pecado, porque não se arrepende de tal situação. Tá bom desse jeito, eu vou indo, ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe, e vai indo. Querido, não deixa o diabo chegar ao ponto de você chegar na presença de Deus e pedir para tocar na tua vida. Jó era um homem íntegro, e olha tudo que o diabo fez na vida de Jó. Imagina nós, pecadores, que devemos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas. E olha que somos falhos com Deus. Somos falhos com Deus pelo que fizemos errado e pelo que deixamos de fazer certo. Porque muitas vezes Deus fica nos pedindo, até muitas vezes nos implorando, acredito eu, e nós nos fazendo de surdo. Não fizemos o que Deus pede, não agimos da maneira que sabemos que precisamos agir, agimos de qualquer jeito. Postura de cristão, querido, é essa que nós devemos adotar nas nossas vidas. A Bíblia fala aqui de um Deus que não que habita em templos feitos de homens. É um Deus que habita dentro de nós. É um Deus que habita na minha e na tua vida. Por isso que nós temos que ser um templo santo. Lá na rua, eu sempre digo isso, aqui dentro é fácil de ser crente, lá na rua é difícil, né, Alex? Nós temos a diferença, nós andarmos com postura de cristão, não com roupa, com gravata, com a Bíblia embaixo do braço. Às vezes tu vai falar de Jesus para alguém, a pessoa já está armada. Eu não quero trocar de religião, eu não quero saber de religião. Nem Jesus quer saber de religião. Jesus quer saber que o amor dele é um amor ágape. Jesus quer saber de tu ter uma intimidade com o Pai. E é isso que nós precisamos desconstruir dentro do que nos foi ensinado há muitos anos. Muito uma caminhada da religião, que agora nós somos crente, agora nós somos da cara fechada, agora nós não rimos mais, nós só jogamos bola com a cabeça do diabo, né? Nós agimos de... Não, nós somos um povo alegre, um povo feliz, um povo que é servidor e filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, de um Deus dono da prata, dono do ouro e dono do amor incondicional. É isso que nós temos que ter dentro de nós, transparecendo esse Deus vivo. Amém? Paulo fala também no verso 31, esse eu quero ler com vocês, o verso 31. Porquanto em determinado um dia em que
com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos. Um Deus de juízo, queridos, um Deus do juízo. Quando eu falei de pregarmos o Evangelho, falar do amor de Jesus, falarmos de salvação, porque depois vai nos ser cobrado isso, porque é um Deus de juízo. E isso, crendo você ou não crendo, e eu falo assim, porque infelizmente tem muito crente hoje que acredita em algumas coisas espirituais, mas crendo ou não crendo, vai ter o dia do juízo, vai ter o dia que nós vamos nos deparar com o Senhor e tem que prestar conta da nossa vida. E o fulaninho que era para te falar do meu amor, tu não falou. E o ciclano que era para te ter falado e tu não falou. Vai ter o dia do juízo. E o apóstolo Paulo falava, e ali começou a ter as caras viradas para o lado dele. Um Deus de juízo, um Deus que vai nos cobrar, querido. Só que nós precisamos andar em santidade, não com medo do Senhor, mas com temor, com respeito, com reverência. E se pregava muitos anos, muito tempo, a gente se ouvia falar de um Deus que castigava, um Deus que se tu não andar na linha, tu vai ser punido. Não, é um Deus que nós vamos colher as consequências. E uma coisa que eu sempre digo, uma coisa que para mim é uma das leis da Bíblia mais certas, é a lei da semeadura. Isso eu creio que em vida e no dia do juízo. Querido, tu semeou errado, tu vai colher errado. Tu semeou feijão, tu não vai colher milho. Semeou moranga, tu não vai colher abacaxi. E no dia do juízo, querido, vai ser a mesma coisa. Se nós fizermos uma semeadura errada, os olhos do Senhor estão por toda parte. E eles estão vendo a nossa semeadura. O Senhor está vendo. Te posicione em Deus. Toma uma postura de cristão. Faça uma semeadura correta, para você poder colher uma vida em abundância, mesmo depois em Cristo. Amém? Eu queria encerrar falando de 3 grupos que o apóstolo Paulo se deparou no final. O verso 32 em diante diz: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, os outros diziam: acerca disso ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Só que tiveram alguns que o seguiram e creram no que Paulo pregava. Eu queria te convidar para você ficar de pé e dizer para ti, querido, o primeiro grupo é aquele grupo que não quis nem ouvir falar mais. Ah, deixa isso aí para lá, esse tagarela. Eu nunca tinha visto na Bíblia outro lugar, eu acho que não fala, né, essa palavra, né? Deixa para lá esse tagarela. O que ele está falando desse Deus? E não queriam mais ouvir falar. E deixaram Paulo aos 4 ventos falando sozinho. Teve um outro grupo, que esse para mim é o mais perigoso, queridos. O grupo deixa para depois. Ah, acerca disso a gente ouve outra hora. E isso é uma arma muito grande que o diabo tem, querido. Tem uma história que eu escutei, não sei se eu vou saber replicar ela, mas eu escutei uma vez uma pessoa contando essa história, que teve uma assembleia, teve uma convenção no inferno, para traçar estratégias de como desviar o povo, para como fazer o crente se perder. Aí começou os pitecos lá, um demônio dizendo: não, vamos dizer que a Bíblia é um livro, é falso, que isso não tem nada a ver. Aí o outro demônio disse: não, isso não dá certo, porque é anos e anos que vem esse livro percorrendo, eles não vão acreditar nisso, já passou por tudo, não, eles não vão acreditar. Não, então vamos dizer que o homem ele pode, que ele não pode, que ele pode pecar, porque Deus não vai cobrar depois.
Não, isso não adianta, porque eles são tementes a Deus, e isso eles têm, eles vão tentar andar em santidade. Não adianta. E foi várias e várias situações, várias ideias, e aquele bando de demônio dando ideia, até que eles se levantam e dizem: eu tenho uma ideia. Vamos dizer que eles têm que andar em santidade, que eles têm que fazer isso, que eles não podem mentir, que a Bíblia é tudo verdade, que é o único Deus, tudo que a Bíblia diz. Só que vamos acrescentar uma coisa, que eles não precisam disso aí para agora. Isso aí pode ficar para depois. Mais tarde eles aceitam esse Jesus. Mais tarde eles se convertem. E isso é um grande perigo, queridos. Mais tarde eu vou para Jesus. Quem nunca escutou isso quando tu foi falar de Jesus para alguém? Mais tarde eu vou para a igreja. Mais tarde eu endireito minha vida. Mais tarde eu me reconcilio com Deus. Isso é um grande perigo, querido. E o último grupo é o grupo dos que quiseram ouvir o que Paulo tinha para falar do Deus verdadeiro. Do Deus verdadeiro. Hoje a gente vê igrejas cheias, mas muitas vezes inchadas. Não de um corpo sarado, de um corpo saudável. A gente enxerga daqui de cima cadeiras vazias, porque muitas vezes não querem escutar. A gente fala de Jesus e as pessoas deixam para mais tarde. Mas, querido, eu queria te convidar nessa noite para você fazer parte daqueles que realmente querem ouvir falar, daqueles que querem viver, daqueles que querem fazer parte do corpo saudável de Cristo, daqueles que querem seguir as boas novas, daqueles que querem o Deus que o apóstolo Paulo pregava no meio dos idólatras, que é o mesmo Deus de hoje, que era o mesmo Deus ontem e que vai ser o mesmo Deus para sempre. O mesmo Deus que o apóstolo Paulo pregava naquela época. O pastor Valnei sobe em cima desse altar para pregar, eu estou aqui em cima, o pastor Paulo vem fazendo há muito tempo isso. É esse Deus vivo que nós pregamos aqui de cima. É esse Deus que o ministério de louvor todo domingo inicia adorando, que você aí de baixo levanta suas mãos e adora. É esse mesmo Deus que você está em casa, está escutando essa ministração agora. É esse mesmo Deus, um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode curar a tua dor de cabeça, querido, mas um Deus que pode te curar de um tumor, sem cura para os médicos. Um Deus que pode fazer um milagre financeiro na tua vida. Um Deus que pode fazer a reconciliação com alguém que você ora por tanto tempo. Um Deus que pode salvar aquele que de repente para você é impossível. Um Deus que pode todas as coisas. E é esse Deus, querido. É esse Deus que nós precisamos buscar toda manhã. As misericórdias dele se renovam toda manhã. Só que a nossa ingratidão às vezes se renova junto. E não seja ingrato ao teu Deus, querido. Seja uma pessoa com o coração voltado para Ele, com o coração quebrantado. Se você tinha um estilo de vida onde era um pouco questionado, começa a te humilhar na presença de Deus e pedir força para você mudar seu estilo de vida. Começa a botar um sorriso no rosto para dizer bom dia para o teu vizinho. Começa a ter um coração mais voltado, não de pena, mas de misericórdia para as pessoas. Um coração voluntário. Um coração, se você enxergar alguém no chão, poder estender a mão para levantar. Começa a orar e pedir a Deus um
coração segundo o dele, um coração que ama, um coração que muitas vezes é difícil não guardar um rancor, um coração quebrantado, humilde. Se tem uma coisa que Deus abomina, querido, é a soberba. A Bíblia diz que os soberbos não herdarão o reino dos céus. Seja humilde, te humilha na presença do Senhor, reconheça tuas fraquezas e começa, a partir de hoje, se você não agia de tal forma, agir assim. Começa a buscar ao Deus dos deuses, não ao Deus desconhecido, ao Senhor dos senhores, não ao Deus desconhecido. Eu vou te dar 1 minuto agora, para você adorar a Deus e falar com Ele. Nós estamos num grupo pequeno, pastor, dá para pedir para vir para frente, se sentirem no coração? Estamos com um grupo pequeno, querido. Se você quiser vir se prostrar na frente da presença de Deus aqui no altar, mantenha uma distância um do outro, não fica muito perto, tu e tua esposa, claro, teu filho, tua filha, mas já chega na presença de Deus, e diz: Senhor, eu quero ser daquele grupo que quis esse Deus desconhecido, só que eu quero conhecer a Deus, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero fazer parte desse grupo. Te coloca na presença dEle, querido. Eu vou te dar 1 minuto para te adorá-lo, rasgar o teu coração e dizer para Ele as tuas dificuldades. Ao Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, Jesus. Querido, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Você que está em casa, está assistindo essa ministração, que você fechasse os seus olhos, aqui também, todos de olhos fechados, fechasse os seus olhos e repetisse essa oração comigo. Ô Senhor Jesus, repita comigo, querido. Senhor Jesus, eu me coloco perante a Ti nesta noite, te peço perdão, Deus, te peço perdão de coração, Senhor, por todos os meus erros, todas as minhas falhas, por tudo, Senhor, que eu tenha feito que te entristeceu. Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Não quero mais adorar aos outros deuses, quero adorar somente a Ti, que és o único Deus verdadeiro. Escreve o meu nome, Senhor,
no livro da vida. Oh Jesus, nós te adoramos, te exaltamos, Pai. Nós te glorificamos, Pai. Nós prestamos louvores ao teu nome, Senhor. Oh, vamos cantar mais uma vez. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo. Sinta a presença de Deus, querido, te abraçando. Sinta o amor de Deus queimando no teu coração. Pensamentos de Cristo, atitudes de cristão. Eu profetizo na tua vida. Digno de louvor, tu és santo. Diga para Ele que Ele é santo. Santo é o Senhor Deus poderoso. Tu és poderoso, Senhor. É digno de todo o nosso louvor. Digno de louvor. É digno de todo o nosso louvor. Tu és santo. Santo és tu, Senhor. Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Aleluia, Jesus. Você que está em casa, olha aqui para mim. Você que está aqui, essa oração, queridos, é a oração mais importante na vida do cristão. Essa oração é a oração mais importante. Que nem eu disse no início, não é uma religião apresentada, mas é Jesus. Não é uma filosofia de vida apresentada, mas é Jesus. Não é somente uma ideologia, uma crença, mas é Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana, um excelente feriado. Curtam com a sua família, dê valor para a sua família. É o bem mais precioso que Deus colocou nas tuas mãos. É a tua família. É a tua família. Muitas vezes nós queremos cargos dentro da igreja, queremos ministério, mas não sabemos cuidar da nossa família. Zele pelo que Deus te deu, amém? Que a graça de Deus o Pai, o amor de Jesus o Filho e a doce comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Vão em paz, Deus abençoe, amém.